A graça e a paz, queridos. Aqui estamos para fazer o resumo da terceira aula de princípio de revelação na palavra. Nessa terceira aula, nós vamos ver as funções da alma, que assim como o espírito também tem três funções básicas: a mente, a vontade e as emoções. Essas são as principais funções da alma. É a personalidade, a nossa personalidade, é o nosso eu, né? As principais características do homem estão na sua alma, tais como os nossos ideais, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Todas essas emoções elas se manifestam na nossa alma. O que constitui a personalidade do homem é as três faculdades da mente, vontade e emoções. E aí nós vimos também nessa aula, na terceira aula, as funções, no caso de cada uma dessas partes. A função, por exemplo, da mente. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Provérbios 2, versículo 10. Aqui nós vemos que a mente é uma função da alma, é uma parte essencial da alma, né? A função, no caso da vontade. Antes um pouco a gente também viu nessa aula que a nossa mente ela precisa ser renovada para que possa experimentar e entender a vontade de Deus, que é revelada em nosso espírito. A nossa mente precisa ser renovada. Se a nossa mente for obscurecida, nós nunca poderemos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Nessa aula nós damos alguns exemplos, né? Você deve lembrar de como nós podemos renovar a nossa mente através da palavra de Deus e assim receber revelação em nosso espírito. Também nós vimos a vontade, a função da vontade. A vontade é um instrumento para decisões e indisposições. Se nós queremos ou não algo, é a vontade do homem que resolve pecar ou servir a Deus. É a nossa alma que está no poder de escolha, né? A vontade é o nosso poder de escolha. Nós podemos decidir se nós queremos ou não servir a Deus. Essa é uma função da vontade, que é uma parte da nossa alma. E a função das emoções, é a manifestação, no caso das emoções. A emoção é uma parte importante da experiência humana, da nossa vida. E é através das emoções que a nossa vida pode ter cor, pode ter brilho, né? Manifestações das emoções de amor, de ódio, de alegria, de tristeza, de pesar, saudade, tudo isso de desejo, todas essas são manifestações das emoções. As emoções elas dão cor à nossa vida. Todavia nós jamais podemos nos deixar ser guiado por elas, porque a emoção é uma parte da nossa alma. E aí nós também demos muitos exemplos de crentes que são totalmente almáticos. Alguns deles são guiados apenas pela mente. Eles só aceitam o que sua mente aceita. Eles recusam as emoções. Outros, na verdade, são guiados apenas, que nós chamamos de crente oba-oba, que são guiados apenas pelas emoções. Eles só acham que Deus falou, eles só acham que Deus se manifestou, vamos dizer assim, o poder dele. Em uma reunião, se eles se arrepiaram e não procede exatamente na palavra de Deus esse tipo de comportamento. Nós sabemos que é o nosso espírito que precisa receber essa revelação de Deus. Todas essas coisas são muito importantes, mas nós não podemos nos deixar ser guiados por elas, né? Pela palavra de Deus, a experiência, e pela experiência nós podemos concluir que a alma, de fato, tem essas três funções, da mente, vontade e emoções. Aprendemos também que o espírito do homem tem três funções também. Na aula passada, né, nós vimos que a consciência, a comunhão e a intuição. E nessa aula nós falamos sobre a transformação da alma, né? Como eu acabei de falar, dos crentes almáticos, daqueles que são guiados apenas pela emoção e daqueles que são guiados pela empolgação, né? Como a nossa alma ela é transformada? Ela é transformada pela renovação da nossa mente. E lá em Romanos 12, 2, nós vemos o clamor de Paulo. Paulo disse que ele rogava e que ele dizia: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Um imperativo, né? Para que nós possamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Precisamos mudar a nossa mente para que nós possamos ter essa experiência de transformação da nossa alma e podermos ter vida abundante. Segundo, pelo contemplar o Senhor.
O meu espírito foi criado para conter a Deus, mas a minha alma foi criada para refletir a Deus. É duas funções básicas. Nós podemos ver que lá no texto de 2 Coríntios 3:18, diz assim: todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito. Então, nós vimos também nesta aula como nós podemos ser transformados, como a nossa alma precisa ser transformada, né? E nós contemplarmos ao Senhor com a revelação no nosso espírito, devemos exercitá-los constantemente para contactarmos a Deus. E com relação à nossa alma, devemos transformá-la mediante a renovação da nossa mente, pela palavra de Deus e pelo contemplar ao Senhor. Esses foram os conteúdos da terceira aula de revelação na palavra. Espero que você deixe seu comentário e nos diga como foi edificado, quais os pontos dessa matéria, desse assunto, mais tocou a tua vida, naquilo que você foi realmente edificado pelo Senhor. Deus abençoe.